Muita atenção. Você foi curado, não é isso? A gente gostava de trazer até aqui no gramado as pessoas que foram curadas. Mas, infelizmente, não há condições para isso, senão a gente não ia fazer outra coisa. Mas nós sabemos que muitas pessoas foram curadas agora. Outras vão saber que foram curadas quando forem ao médico e pedir: doutor, eu quero que me examine porque eu creio que Jesus me curou, mas eu queria um atestado do Senhor que eu estou curada. Vá no médico fazer esse teste, para que você fique consciente e possa mostrar para os seus entes queridos que Jesus curou você. Amém? Se você fizer isso, você vai estar santificando o nome do Senhor Jesus. Você estará mostrando que Jesus está vivo e fez na sua vida, no seu corpo, um milagre especial. Agora, preste atenção. Todos têm que saber disso. Deus não depende dos nossos méritos para agir em nossas vidas. Se você merece, se você não merece, não faz diferença. Mas se você crer, acontece. Porque você tem que crer em quem? Na palavra dele. A palavra dele é tudo. A palavra não morre. A palavra se mantém viva por toda a eternidade. A palavra não passa, ela continua, permanece por toda a eternidade. Porque a palavra de Deus é o Espírito de Deus. Então a Bíblia fala que 10 leprosos ficaram de longe, e de longe pediram a Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós. Então Jesus disse para eles: olha, apresentem-se lá ao sacerdote, porque o sacerdote, naquela altura, era o médico que constatava se a pessoa estava curada ou não, especialmente de lepra, que era incurável. Então Jesus falou: vai lá e apresentem-se ao sacerdote. Só isso. Jesus não disse: sejam curados. Não. Jesus não impôs a mão. Não. Jesus de longe falou e eles só obedeceram a palavra de Jesus. Quando eles se viraram para ir ao encontro do sacerdote, eles repararam o corpo totalmente curado. Quer dizer, Jesus curou a todos, os 10. Para Jesus não faz diferença curar um, ao mesmo tempo o outro, ao mesmo tempo o terceiro, não. Ele cura todos os que creem. Amém, pessoal? Ele faz milagre para todos. Se a pessoa merece ou não merece, desde que ela creia, então ela recebe. Então, esse é o preço que Jesus cobra pelas suas bênçãos, que você creia. Mais nada. Amém? Agora, tem um detalhe. Os 10 foram curados. Foram curados de quê? De quê? Lepra. Muito bem. Os 10 foram curados de lepra, doença incurável. Só que, dos 10, apenas um voltou. Você sabe por que ele voltou? Porque ele não foi curado apenas no corpo.
Ele não foi curado apenas da lepra. Ele foi curado também na sua alma. E quando a pessoa é curada na alma, ela reconhece Jesus como o único Senhor da sua vida. Quando a pessoa é curada no corpo e na alma, ela recebe a perfeita bênção de Deus na sua vida. Ô bispo, eu tenho sido abençoado na minha vida profissional, meus negócios estão indo bem, eu tenho sido abençoado na parte física, eu sou curado, a minha família foi reestruturada, eu tinha uma vida desregrada, mas hoje eu vivo para minha família é uma família abençoada, mas eu sinto falta de algo, sabe? Eu ainda não tenho aquela paz que o Senhor Jesus promete. Eu não tenho paz. Às vezes eu tenho insônia, às vezes eu e meu marido ou minha mulher, nós brigamos. Aí fica tudo bem, mas depois a gente volta a brigar. Quer dizer, você foi curado no corpo físico, mas a sua alma ainda se mantém enferma. E não há médico que cure a alma. Não há. Não há psiquiatra, analista, psicanalista, tratamento, qualquer que seja, para curar uma pessoa, por exemplo, que tem uma depressão. É ou não é? Sim ou não? Estou certo ou estou errado? Existe aqueles remédios que tranquilizam, que fazem minimizar a intensidade da depressão, mas não cura. Não há remédio para depressão. Existe aqueles sonoríferos que a pessoa fica a dormir, que a pessoa fica anestesiada, mas quando ela acorda, quando ela desperta, os sintomas permanecem. Por quê? Porque o problema está na alma. E não existe médico para a alma. Se existir, por favor, fale comigo, porque eu vou mandar todos os membros que não foram curados da alma, eu vou mandar para ele. Eu vou mandar. Não existe. Só existe uma única pessoa que cura a alma. É Jesus. Na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o que ressuscita o ser humano. O Espírito Santo é que faz encher de paz o nosso coração, a nossa alma. O Espírito Santo é que faz a pessoa ter vida, e vida com abundância, conforme Jesus prometeu. Mas, para ele entrar numa pessoa, a pessoa também tem que crer. Porque dos 10 leprosos, só uma pessoa foi curada da alma. E quando ela se apresentou para Jesus, Jesus disse assim: onde estão os 9? Não sei, Senhor. Então Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele foi curado do corpo e também foi curado da alma. Então, não adianta você ter o seu corpo sarado, saradão,
mas a sua alma doentona, digamos assim, muito doente, muito enferma, porque você não vai ter paz, você não vai ter alegria. Você pode até distrair a sua alma com baladas, com música, com entretenimentos. Você distrai a sua alma, mas à noite, quando você vai para a cama, você vira para um lado, vira para outro, se levanta, volta, deita e fica naquela situação. Aí você fica até com inveja da pessoa que está dormindo e está até roncando. É ou não é? Diga lá a verdade. Sim ou não? Sim ou não? De repente você fica até com inveja da sua criança que dorme. Uma criança. E a criança está lá, segura, dormindo, tranquilamente. Mas você está irrequieta, fuma um cigarro, 2 cigarros, bebe um pouquinho, faz isso, faz aquilo e nada acontece. É a sua alma que está a sofrer. Jesus promete dar o Espírito dele, o Espírito Santo, o médico das almas, para você ter paz. E agora? Não é só uma paz aqui, nesse momento, mas uma paz por toda a eternidade. Toda a eternidade. A começar de agora. Porque é o Espírito Santo. Aí você diz assim, meu bispo, isso é muito grande, isso é muito forte. É maior do que você possa imaginar. Eu não tenho palavras para exprimir para você a grandeza dele na sua vida, na vida de alguém. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Olha só o que Jesus fala. Presta muita atenção, por favor. Atenção, porque a palavra de Deus é como o vento. Ela passa. Quem tem ouvidos, ouve, guarda e coloca em prática. Quem não tem ouvidos, o vento passa e acabou. Presta atenção o que Jesus promete, hein? Eu faço questão de ler direitinho para que você possa entender. Jesus disse o seguinte, naquela altura, naquela sexta-feira da paixão, ele iria morrer, ele ia ser julgado, condenado. Ele disse para os seus discípulos, não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. O mundo não me verá mais. Porque eu vivo, aí ele garante, porque eu vivo, vós vivereis. Jesus estava falando para os seus, o quê? Para quem? Para quem que Jesus falou isso? Ele falou para os discípulos que criam nele, os seus seguidores. Olha, preste atenção, porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia, e aquele dia é hoje, para você, é para nós, para todos nós, nesse dia maravilhoso. Ele diz, naquele dia conhecereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai. Você crê que Jesus está no Pai? Crê ou não crê? E mesmo que você não crê, Ele está. Essa é a realidade. Crendo ou não crendo, Ele está no Pai. Ou não está? Está
ou não está? Pois é, mas ele está aqui também na pessoa do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, porque está aqui, confirma que Jesus está aqui. E por isso muitos foram curados. Então ele disse, naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? Jesus em você faz, na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é Jesus, é o Espírito de Jesus que está ou estará em todos os que creem nele. Todos os que creem de verdade. E os que creem, sabem que Jesus está neles. Aí ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, aquele que tem a minha palavra e a guarda, quer dizer, pratica, obedece, segue, pauta a sua vida. Aquele que tem os meus mandamentos e molda o seu caráter de acordo com os mandamentos, esse é o que me ama. Então não basta a pessoa dizer, eu te amo, Jesus, e viver no erro. Isso é mentira, está enganando a si mesmo. Porque quem ama Jesus, pratica os mandamentos dele. Quem não ama, despreza. Mas quem ama, pratica. E qual é o benefício, bispo, desse amor que eu delego ao meu Senhor Jesus? Eu tenho andado nos mandamentos dele, eu tenho sido uma pessoa leal, fiel a ele, eu vivo, eu moldo a minha vida de acordo com a palavra dele. Se tiver de perdoar uma pessoa que me fez mal, eu perdoo. Se tiver de orar para aquela pessoa que me persegue, eu vou orar por ela. Então eu procuro andar de acordo com a palavra de Deus. Então Jesus diz para essas pessoas, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. É muito forte isso. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu, Jesus, o amarei e me manifestarei a ele. Amém, pessoal? E disse mais, se alguém me ama, guardará a minha palavra, novamente, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Isso é muito forte. Forte demais. Isso aqui é para deixar a gente bêbado do Espírito. Bêbado do Espírito. Você já pensou? Pensa comigo. Você que está me assim, presta atenção. Pensa comigo. Você ter Jesus, você ter o Pai de Jesus e o Espírito de Jesus dentro de você. Você já pensou nisso? A Santíssima Trindade morando dentro de você. Mas como é que eu vou saber, bispo? Você vai saber que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você quando você mostrar para o mundo
aquilo que há dentro de você. Uma pessoa sincera, honesta, correta, fiel, leal. Uma pessoa discreta. Uma pessoa cujo caráter faz exalar o perfume de Jesus. Ah, o bispo, isso é muito forte. Acho que não dá para mim não, porque, você sabe, eu sou homem. E o senhor sabe, o homem que é homem não tem uma mulher só. O homem, sabe como é que é? Eles estão umas escapudelas aí para uma voltinha por aí. Ó, bispo, eu sou uma jovem, poxa, eu quero viver a vida. Eu quero curtir a vida. Eu não quero me apegar à igreja, à religião. Alguém falou religião? Hein? Alguém falou em igreja? Não. Jesus falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu o amarei. E meu Pai, viremos e faremos morada nele. Só isso. Só isso. Quando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, só o Espírito Santo já seria suficiente, mas Jesus garante o Pai, a presença do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Dentro de você, você já pensou? Quem é que vai poder destruí-lo? Quem é que vai ter inveja de você? O mundo pode ter inveja de você, pode te perseguir, pode caluniar, pode falar o inferno contra você, mas você andará firme, pisará firme, porque a sua alma é controlada pelo Espírito do Altíssimo. Então você tem paz. Mas a paz que nós temos, ela não é uma paz assim, exterior. Aqui nesse mundo, ninguém tem paz, ou tem? É possível você ter paz vivendo em guerra? É possível você ter paz se o vizinho persegue você, se você no trabalho é injustiçado, etc. É possível? A paz que Jesus fala, promete e dá, é no seu interior, é dentro de você. De forma tal que quando você está junto com outras pessoas que não têm paz, elas sentem o perfume de Jesus em você. Elas sentem que você é um extraterrestre. Amém, pessoal? Você é um alienígena. Você é uma pessoa diferente. Vem cá, o que aconteceu com você? Eu conheci você era uma pessoa temperamental, brigona, que queria sempre fazer a sua vontade. O que está havendo com você? Você não vai explicar, mas a sua vida vai falar, vai testemunhar do Espírito que está dentro de você. Concorda comigo? Sim ou não? Bispo, isso é maravilhoso demais. Talvez você diga, ô bispo, eu daria tudo o que eu tenho para ter pelo menos 1 minuto de paz. Você não precisa dar nada, a não ser a sua vida. A sua vida para quem? Para Jesus. Amém? Entrega. Faça um teste. Custa nada, você não vai gastar nada. Aqui e agora. Você não precisa pensar em mais nada. Você entrega a sua vida para Jesus e depois cobra dele. Cobra. Eu quero ver essa paz. Se você entregar o seu coração para ele, então ele vai ter o direito de fazer morada nele. Se você não entregar 100%, então esquece, não tem negócio com ele.
É assim. É isso que funciona. Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra, observa a minha palavra. E eu o amarei, e farei, e virei, e viremos. Eu e o Pai, e o Espírito Santo já está dentro, e faremos morada nele. Você crê nisso? Quem crê? Você crê? Crê mesmo ou é só de boca? Você é aquela pessoa que fala amém, 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 só da boca para fora? Ou você é uma pessoa que fala amém da boca para dentro? O que você quer? Quando você decidir colocar o seu coração no altar de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desce sobre você. E a partir dali você é nova criatura. Aí acabam os medos, as dúvidas, depressões, insônias. Acabam aquelas ansiedades. Você deixa de ser ansiosa, ansioso. Você se torna uma pessoa livre. Livre igual esse ar, esse vento que sopra aqui agora. Mas o preço para você receber isso, que é a plenitude de Deus, o Pai, mas quem? O Filho, mas quem? Por favor, repita comigo. Quem vem fazer morada? Você já pensou você sair daqui deste estádio cheio de Deus? Isso está cheio de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca mais a sua vida será a mesma. Até o seu semblante vai ser renovado. Até o seu semblante, os seus olhos vão brilhar. Você pode usar a maquiagem que quiser, não tem problema não. Mas você não vai nem precisar de maquiagem. Porque o seu semblante vai irradiar a luz de Jesus dentro de você. Você crê nisso? Crê? Então, você que tem fé para dar o seu coração, a sua alma, a sua vida, a essência da sua vida, para dar para Jesus, agora, o Espírito Santo está pronto para entrar dentro de você. E se você está a ser tocado neste momento, é porque o Espírito Santo escolheu você. Deus escolheu você. Jesus quer entrar em espírito dentro de você.